Oi, gente. Tô tentando buscar a Marcela aqui de volta. Oi. Oi, vamos chegar a colocar um filtro, né? Porque ninguém merece. Aqui. Então, vamos deixar o pessoal ir voltando, né? Voltando, né? Aqui, mas eu vi uma coisa que você fez enquanto o pessoal não volta que eu achei muito legal. Você postou lá nos seus stories. Que uma das suas filhas, eu não sei se foi a Mila ou se foi a Lavínia, que pediu para almoçar fora. E Ah, que aí sim. você montou a mesa, né, de forma diferente. Elas Foi o montaram. Aham. convite, né? Aham, elas montaram. Eu Foi achei muito assim. legal. A Mila falou assim: ai, mamãe, eu queria tanto almoçar fora hoje. Eu falei assim: então você adivinhou? Nós vamos almoçar fora. Ela mesmo pode sair de casa? Eu falei: não, fora da cozinha. Eu adorei, achei E ótimo. aí, porque assim, aqui em casa, no dia a dia, a gente só almoça na cozinha. A mesa de jantar a gente usa só quando a gente, né, tem visita, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, e vocês que vão arrumar. Então elas arrumaram, depois, quando eu postei, minha cunhada até me mandou, falou assim, nossa, gente, a lhama que eu trouxe para elas da Colômbia, tipo assim, que elas foram no quarto buscar os enfeites, mãe, podem me enfeitar a mesa? Falei assim, vocês que mandam. E elas que organizaram a mesa. Olha que Então é isso. gracinha. Eu falo, explorar o que a gente tem dentro de casa, né? Eu falei assim, explorar os espaços. Aqui em casa, gente, depois eu vou mostrar para vocês a pilha de jogo que tem ali, porque todos os dias nós estamos fazendo a hora do jogo, entendeu? E aí, olha a Legal. oportunidade de ver o copo meio cheio. Esses dias o Diogo falou isso, eu achei tão interessante. Ele falou assim, Marcela, desde que as meninas nasceram, nós não, nunca convivemos tanto nós quatro, só nós quatro. Porque assim, chega final de semana, né? A gente convive durante a semana, mas na correria do dia a dia. Final de semana, sábado eu vou para casa, nós vamos para casa da minha mãe, e domingo na casa dos pais dele. Então ele falou assim: olha que delícia que tá aqui, porque tá gostoso aqui dentro de casa. E esse estar gostoso, essa escolha, ela já poderia ser feita antes, mas parece que nós precisamos ser forçados a estar entre os nossos, né? A nos conectar. Então tá sendo uma redescoberta. Essa questão da alimentação tem mexido muito comigo, assim, do estar tá ali cuidando da família mesmo, sabe? O que que nós vamos comer, preparando o alimento. Podem me julgar, eu fiz a primeira sopa da minha vida, porque meu pai Eu faz adoro uma. sopa. Não, porque meu pai faz uma sopa que eu simplesmente amo. E aí, sempre quando eu quero sopa, eu vou tomar a sopa do meu pai. Então, me permiti fazer e vi que eu sou capaz, né? Que ficou uma delícia. Hoje o Diogo fez o almoço, que eu falei assim: hoje de manhã eu estava trabalhando num cliente online. Aí eu falei assim: Diogo, hoje não dá. Aí ele falou assim: nossa senhora, mas e aí? E como é que eu vou fazer? Eu falei assim: faz do seu jeito, o que você conseguir. Aí tirei as coisas, expliquei e ficou uma delícia. Então, assim, vamos nos permitir, né, explorar novas questões, né? Então, eu vou dar continuidade. Um perguntou, foi o Gabriel, né, que perguntou, tapa no bumbum? Pode? É, pode. Gabriel, o que que eu penso sobre o bater? Seja que a gente fala assim, e o bater para, como que a gente fala? É o bater para correção, né? Para educar, é o bater para educar. Eu fico muito receosa de qualquer tipo de violência que a gente utilize na forma de educação. Por quê? Porque a gente cria, gente, uma conexão entre o amor e a violência de forma muito perigosa. Qual que é a mensagem que a gente passa? A mesma pessoa que ama é aquela que bate. E aí a gente tem os nossos argumentos, que bate para educar, que bate para consertar, que bate para fazer aprender, mas bate. E o que que eu entendo, gente? Quando a gente fala que a criança é puro movimento, nós estamos falando do quê? Que o principal instrumento, né, vamos colocar assim entre aspas, da criança é o corpo. A criança muitas vezes ela não tem a verbalização desenvolvida, mas o corpo é a forma dela se colocar no mundo. Então, o que que acontece? O corpo é algo muito sagrado para a criança. Quando eu bato, especialmente as crianças que têm como linguagem primária o toque físico, que foi o que eu falei aqui, eu de alguma forma invado um espaço que é dela.
Então, eu fico muito preocupada com esse tipo de educação, que eu entendo que são padrões que nós fomos aculturados e que muitas vezes a gente passa uma vida repetindo esses padrões sem críticas, sem questionamentos, a gente simplesmente repete. Então, qual que é o movimento que eu gosto de fazer? Isso aqui, gente, que é isso aqui, ó. Vamos repensar, vamos abrir novas possibilidades, porque entende que quando a gente faz isso, Gabriel, de uma certa forma, a gente transmitiu a mensagem que quem ama também bate. E aí, lá na frente, sabe o que que isso pode vir para uma criança que se torna um adolescente, que começa a se relacionar, né, em termos com o par, né, com o parceiro, que ele pode me bater porque ele me ama. Então, entende que tipo de relação que a gente pode criar com isso? Que, uai, mas meu namorado me bate, mas tá tudo bem, porque ele me ama. E quem ama, às vezes, bate também. Ah, bateu porque eu fiz alguma coisa errada. Então, são crenças que nós vamos... Entende, gente, que tudo que a gente fizer com a criança, nós não estamos fazendo no agora. E aí, Gabriel, eu te respondo mais ainda. O bater, as recompensas, os castigos, eles funcionam? Muitos pais me perguntam, eles funcionam? E eu não vou mentir para vocês, eles funcionam no momento presente para cessar o comportamento. Deixa eu ver. Funcionou porque eu lembro de meus pais batendo, meus tios batendo e vejo que funcionou em termos de educação. William, funciona, isso que eu ia falar agora, aqui, ó, no momento presente para cessar o comportamento. Mas muitas vezes não cria habilidades de vida para as crianças desenvolverem. Então, quando eu bato, quando eu faço alguma recompensa, se você fizer isso, você ganha aquilo, se você não fizer, você vai para o castigo. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para a criança, muitas vezes, o que não pode fazer. Não pode brincar dentro de casa, ponto. Então, qual que é a minha sugestão? Vamos mostrar as outras possibilidades, que é um dos pontos. Eu vou falar aqui o sexto, vou passar para frente. O falar mais sim. O que é o falar sim? A nossa sociedade é muito focada no não. E o que a gente fala? Não pode brincar de bola dentro de casa. E aí, o que a criança absorveu? Ok, eu não posso brincar de bola. Só que abriu possibilidades porque do que ela pode fazer? Não. E olha como que eu posso fazer a mesma questão, abrindo possibilidades sem falar o não o tempo inteiro. Filho, bola a gente brinca na rua. Aqui em casa pode quebra-cabeça, pode pular corda, pode... Ok? Não falei não hora nenhuma para isso. Por quê, gente? Porque eu recebo muitos pais falando assim, o meu filho não escuta o não. Ele tem uma escuta seletiva para o não. E tem mesmo, porque as crianças, elas não estão maduras em termos cerebrais ainda, então elas não processam o não, a palavra não, da mesma forma que a gente. Então, o que eu sugiro? Falem sim ou de formas afirmativas com aquilo que é possível, para quando você tiver que falar não, você estabelecer o limite com não. Então, entende? E aí, gente, é muito importante, quando eu coloco aqui falar sim, eu não falo de forma alguma em permissividade, porque esse tipo de parentalidade é um tipo de parentalidade que me preocupa muito. Os extremos, tanto aqueles pais que são permissivos, que as crianças podem tudo, ou aqueles pais que são extremamente autoritários, que as crianças não podem nada. Os dois extremos trazem repercussões negativas que numa outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, né? Sobre esses estilos parentais, que também tem live gravada lá no Facebook, sobre os 4 estilos parentais. Que eu falo sobre a parentalidade autoritária, a parentalidade permissiva, a parentalidade negligente, e aqui eu acredito que funciona, que é a parentalidade consciente, participativa, em que as crianças também são ativas no processo, dentro da idade de cada uma. Uma criança de 2 anos, ela pode tomar decisão? Pequenas decisões? Pode. Ela pode, às vezes, escolher, dentro um leque de opções limitados, se ela quer o short azul, verde ou amarelo. Entende? Então, a gente dá para a criança aquilo que cada uma pode fazer e pode escolher dentro da idade que elas têm. Então, essa forma que eu falo, assim, de falar
de maneiras mais afirmativas, a gente cria mais conexão com a criança e a gente manda mensagens diferentes para o entendimento da criança. William, nós somos muito uma sociedade que a gente fala isso, né? Ah, eu sempre apanhei e deu certo, e sobrevivi. Só que eu acho que a gente não quer só sobreviver. A gente quer sobreviver com conexão, a gente quer ter relações genuínas, relações amorosas, a gente quer criar crenças positivas para que no futuro as crianças tenham padrões positivos, tenham escolhas de parceiros de formas positivas, porque foi isso que elas vivenciaram dentro de casa, né? A gente não quer somente sobreviver, né? Eu falo muito, né, gente? Vocês já viram, né? Mas a gente está amando. Então, essa foi a sexta. O sétimo ponto aqui que eu coloquei para vocês, quando a gente fala de criar conexão. Não são todos os dias que vão ser bons, não são todos os dias que a gente vai estar ali presente inteiramente para as crianças. Não são todos os dias que a gente vai estar disponível. Tem dias que a gente está abalado emocionalmente, tem dias que internamente não tá legal. E aí, gente, o que que eu falo? Eu adoro essa técnica que eu uso muito aqui em casa, que chama dar um tempo positivo. O que que é isso? Diante, né, da relação com os filhos, você viu que tá subindo aquela raiva, a falta de paciência chegando, gente, saiam de cena. Porque entende quando eu falo, vamos recapitular, quando eu falo de todo o processo aqui da nossa autoeducação, começa com a gente. Tá tudo bem a gente não estar sempre bem, né, Hannah? A gente sempre fala isso. Tá tudo bem não tá bem, gente. Nós podemos acolher, inclusive, esse nosso sentimento. Mas aí é importante a gente entender, captar que nós não estamos num bom momento e dar um tempo. Porque se a gente permanece nesse movimento, é muito fácil da gente explodir. E com quem que nós vamos explodir? Contagiar, né? Com os próximos. Com os próximos, com os É o que a nossos gente, filhos, com a é o nossa que, vida. é o que a gente falou no começo. Quando você está num lugar que a energia não tá boa, você Uhum, fica, né? uhum. A gente vai contagiar de alguma forma. Então, gente, qual que é o convite que eu sempre faço? Eu não tô legal? Eu tenho aqui em casa um santo banheiro. Porque eu já expliquei, inclusive, para as meninas. Quando a mamãe estiver no banheiro, é o tempo da mamãe. Então, eu não quero que bate na porta, eu não quero que me chame. E aí, sabe o que que eu coloquei na porta do meu banheiro? Livro, massinha, brinquedo, porque tem a necessidade, né? Parece que a gente entra e vai lá assim, eu quero a minha mãe. Então tá lá, um livro. Elas querem me esperar? Elas podem me esperar. Mas sabendo que quando eu tô lá dentro, é o meu momento. E aí, aqui em casa, a gente criou um espaço para elas também, porque aí a gente tem que dar oportunidade para no momento ensinar. Então, entende, gente? Tudo isso que a gente faz com a gente são formas que nós estamos educando e mostrando para os nossos filhos. O que que a gente mostra para os nossos filhos? A nossa humanidade. Tá tudo bem, não tá bem. A mamãe também sente medo, a mamãe sente uma ligação aqui no meio da live. A mamãe fica nervosa. Meu pai me ligando aqui. A mamãe fica nervosa e tá tudo bem. E quando a mamãe tá sentindo assim, eu preciso de ir no banheiro. Me deixa quieta, combinado? E aí eu vou pro banheiro. E aí eu volto minimamente pro meu equilíbrio para eu conseguir voltar para essa relação com as crianças. Então é muito importante a gente fazer isso e a gente dá oportunidade para que elas façam. Aqui em casa, no quartinho de brinquedo, eu fiz tipo uma. O sonho delas era ter uma beliche. E aí eu fiz uma beliche de casinha, mas que serve para elas brincarem. E tem um andar de cima da casinha. Que elas fizeram o cantinho da calma lá. Então é o cantinho que tem lápis, que tem papel, que tem massinha, que tem umas bolinhas que elas ganharam, que tem tudo que elas precisam quando elas querem se acalmar. Então, de vez em quando, a Lavínia, principalmente, que já entende mais, quando ela tá com raiva, fala assim: e eu também tô indo pro meu canto da calma, combinado, mãe? Combinado. Ou então nós podemos conduzir a criança e oferecer. Filha, mamãe está percebendo que você está com raiva. Quando você estiver disposta a conversar com calma com a mamãe está lá na cozinha. Você gostaria de ir para o seu canto da calma? Não é o cantinho do pensamento, não é castigo, não é o que muitas pessoas falam assim, 5 anos, 5 minutos, 2 anos, 2 minutos. Não, a criança vai, se ela quiser, se for
um espaço que ela vai se acalmar, ela fica pelo tempo necessário que ela define. Então, é ela que define esse movimento. Se ela quer ir, a gente pode oferecer, a gente pode conduzir, mas a gente não manda igual a gente manda para o castigo, igual a gente manda para o cantinho do pensamento. Sabe por quê, gente? Sabe para que o cantinho do pensamento serve? Para a criança pensar no que ela vai fazer depois que ela sair dali. Não serve para ela pensar em habilidades assim, ai, da próxima vez eu não vou fazer. Porque cognitivamente ela não está preparada ainda para isso, né? Então, esse é o sétimo ponto. Da gente dar um tempo positivo quando a gente entender que as nossas emoções podem contagiar de uma forma pesada o ambiente. Então, sai de cena e aí faz o que vocês gostam de fazer. Sei lá, vai ler um livro, vai escutar uma música, vai gritar, vai chorar no banheiro olhando no espelho, né? Mulher tem isso, a gente chora, a gente olha, a gente Olha as rugas. olha as rugas, olha no espelho. Faça o que você precisar para se equilibrar e voltar para esse ambiente, ok? Oitavo, gente, que eu acho que é extremamente importante, que foi um pouco do que esse movimento causou pra gente, mas que sem isso não existe possibilidade de conexão. Nós precisamos filtrar os excessos do mundo. Não tem como mais da gente ser bombardeado por informações, por expectativas, por pressões sociais e a gente não fazer de alguma forma esse filtro, passar por um processo aqui, ó, de seleção do que nós queremos trazer para dentro. Isso em todos os aspectos. Não existe conexão que supere isso. Se a gente não filtrar os excessos do mundo, a gente dificilmente vai conseguir estar ali realmente presente e conectado 10 minutos por dia que seja. Então, gente, não estou falando para vocês passarem um dia que eu tenho que sair do trabalho para criar conexão com os meus filhos. Eu estou falando que durante 10 minutos no dia, eu preciso estar verdadeiramente presente. E o que é isso? É estar emocionalmente, né, mentalmente e comportamentalmente, né, de atitudes aí disponíveis para o meu filho. Com 10 minutos de presença plena, eu consigo encher o tanque de amor do meu filho. Ok? E aí, quem tiver mais, gente, é qualidade de tempo, é qualidade de relação, são memórias afetivas que nós estamos criando com os nossos filhos para que eles, né, tragam para a vida deles, né? E lembrem disso com carinho no futuro. Então, né, o oitavo ponto, filtre os excessos do mundo, ok? E o nono ponto, vamos lá, a nona dica. Gente, eu já tô terminando, viu? Abre espaço para vocês perguntarem também, se tiverem dúvidas. O nono que eu coloquei aqui, a nona recomendação, gente, é a gente, o William falou, né? Como que as crianças nos ensinam nesse momento? Sim. E aí é isso que eu quero falar para vocês. Deixem a criança conduzir as nossas relações. Primeiro, a gente fala que a criança é puro movimento. O brincar está cada vez mais escasso e o brincar com qualidade ainda mais escasso. Então, quando eu falo para deixar a criança conduzir, do que eu estou falando, gente? De brincadeiras simples. Então, uma pessoa me perguntou logo no inicinho aqui, ai, Marcela, você vai dar sugestão de brincadeira? Posso dar várias, mas pergunte para os seus filhos, de que vocês querem brincar? Gente, ontem eu preparei aqui em casa, foi ontem, anteontem, acho que foi ontem. Eu preparei aqui em casa uma caixa para a gente brincar do sensorial. Eu preparei balões e coloquei dentro, até coloquei no Insta, e coloquei dentro um tanto de atividade. A gente fez uma corrida maluca, uma gincana aqui, que foi ótimo, que elas divertiram. Mas qual que foi a brincadeira que elas mais gostaram e que elas riram de passar mal? Sabe qual que foi? Estátua. E quem que sugeriu a brincadeira? A Mila, a mais nova. Falei assim, mamãe, mas vai ter a hora da gente brincar da estátua? Falei assim, cada uma vai escolher uma brincadeira.
Como mostrar que ela fez algo errado sem um castigo. Hanna, vou falar daqui a pouquinho então, tá? Sobre isso. Fala como conduzir a criança, né? Que ela fez algo errado sem um castigo. Então, assim, deixe a criança direcionar. As nossas brincadeiras estão muito direcionadas pelo adulto, né? Pelo que o adulto consegue, pela nossa forma de brincar. E aí, quando a gente deixa a criança direcionar, o que que a gente mostra, gente? Inclusive a oportunidade dela processar tudo que ela está vivendo através do brincar. Porque é através do brincar que a criança vai elaborando tudo que acontece no dia dela. Os aprendizados, aquilo que não ficou legal, aquela briga com o coleguinha, aquilo que a mamãe fez e que ela não gostou, o que que ela vai fazer na brincadeira? Em algum momento ela vai liberar isso. Ela vai fazer isso com a boneca, ela vai repetir isso com brincar de casinha na hora de fazer a comidinha. Então a criança ela vai processar o que ela viveu através do brincar livre. É o brincar livre, né? Do brincar simples. Então, menos estrutura nas brincadeiras e mais disponibilidade. Esteja disponível e fala assim: surpreenda seu filho, libere sua criança interior e fala assim: filho, hoje a mamãe tá aqui só para brincar do que você quiser. E se, gente, ele quiser pular no sofá, aqui, uma vez na vida, não vai fazer mal. Pule no sofá com seu filho, libere a criança que está aí dentro de você também, que isso alivia, inclusive, as nossas tensões. Ok? Então, esse é o Verdade, nome, né? deixar as crianças direcionarem. Isso traz uma Tem a conexão. questão do celular também, né, Marcela? Porque hoje em Uhum, dia os pais não brincam, não tem esse contato, essa conexão. Põe na criança a mão, põe a mão na criança o celular e sim. fala, brinca, É. né? E aí, as crianças, elas estão acostumadas a ver os pais o quê? O tempo todo conectado no celular. E Uhum, ela pega aquilo ali para ela também. E sim. aí, ela tá perdendo o tempo dela de ser criança, É, né? Que é as exatamente. brincadeiras que você falou e agora, Uhum. É né? isso, assim, elas vão espelhar, né, no que elas estão vendo. Então, aqui, ó, o meu pai tá o tempo inteiro, é o que eu quero também, é o que eu vou dar valor, né? É bem isso. E lá no meu IGTV tem uma série que chama Livros Infantis. E tem um livrinho que eu adoro, que chama A Menina da Cabeça Quadrada. E aí fala sobre esse acesso aos eletrônicos, sobre essa dependência dos eletrônicos. Então, mostra, né? A menina chega no médico para entender por que que a cabeça dela tá quadrada e tá todo mundo com cabeça quadrada. E aí eles vão descobrindo como fazer para arredondar a cabeça. E arredondar a cabeça de volta é através das brincadeiras redondinhas, né? Redondinhas. E aí o que que eles vão brincar? De bola, de bicicleta, de bolha de sabão, de ciranda, de roda. Olha, gente, que brincadeira! Livre, fácil, acessível. Né? Vamos brincar de roda dentro de casa, né? Vamos brincar de Lembra bola do de sabão. elástico? Elástico que a gente brincava. Gente, eu Então, amava isso! aqui Olha o leiam tanto que com é barato! é muito simples. Não Leiam com é? os filhos de vocês, acompanhem a leitura desse livrinho. Tá lá no IGTV, dentro da série, chama Livros Infantis. Tem vários lá para trabalhar ansiedade, esse movimento nosso, esse ritmo acelerado, que não é o ritmo natural da infância, tá, gente? Esse ritmo acelerado que a gente vive não é o ritmo natural da infância. O ritmo natural da infância, ele é mais leve, ele é mais tranquilo e muitas vezes a gente acelera as nossas crianças, tá? Só respondendo a Hannah, Hannah, com 2 anos, a criança, ela não é madura ainda, né, em termos cognitivos, para ela entender, inclusive, o castigo. A gente coloca de castigo, e aí por isso que eu falo assim, que ali, hoje a gente dá um nome melhor para o castigo, né? A gente fala cantinho do pensamento, mas que é castigo do mesmo jeito. E ali ela tá, muitas vezes, elaborando, assim, pensando o que ela vai fazer depois dali. Os 2 anos é uma fase extremamente marcante no desenvolvimento da criança. Por quê? Esse fiozinho de simbiose que eu falei que existe de conexão com os nossos filhos, lá por volta dos 9 meses, é o primeiro momento que isso começa a
se quebrar, vamos dizer assim. Porque nos 9 meses a criança começa a se perceber como alguém diferente da mãe. Que até então ela acredita que ela e a mãe são um ser só. Então, nos 9 meses tem ali a angústia de separação, quando a mãe sai de perto, a criança, né? Ela fica tensa, ela chora, e quando a mãe aparece, volta a calma. Então, é um primeiro movimento dessa individuação. E essa individuação, Hanna, ela tem o seu cume, o seu foco nos 2 anos. O que é uma criança de 2 anos, que todo mundo fala dos Terrible Two, inclusive tem, né, na página Marcela Linhares no Facebook, uma live sobre isso também, sobre esses desafios da criança, e a gente fala muito dos 2 anos. O que acontece nos 2 anos? É o processo de individuação. O que a criança de 2 anos quer? Independência. Ela quer mostrar que ela dá conta de fazer sozinha. Ela quer ser participada. Então, muitas vezes, a birra, o choro, o não, falar não para tudo que a criança fala, é uma forma dela mostrar que alguma necessidade dessa de pertencimento, de fazer sozinho, o dar conta, não foi atendido. Então, nesses momentos, o mais importante é a gente fazer combinados com a criança do que ela consegue, ela já está autorizada pela família a fazer sozinha, do que a mamãe vai promover a ajuda e do que precisa ser a mamãe. Então, a criança de 2 anos, ela quer sentir parte, né, da família, do ambiente, né? Então, muitos dos comportamentos inadequados que a criança demonstra nessa fase dos 2 anos são comportamentos voltados para essa individuação. Ela está entendendo que ela é um ser diferente. E como ser diferente, ela quer mostrar que ela tem, inclusive, opiniões diferentes dos pais, né? Que ela pode escolher algo diferente. Então, é muito trabalhar com combinados com essa criança. De mostrar de maneira afirmativa o que é certo e fazer combinados com ela. E aí, o 10º, né, gente? Porque eu já falei demais. O 10º é algo que muda muito, que eu vejo um movimento muito grande para isso, mas a gente fala muitas vezes e não vivencia, que é vivenciar a gratidão e a nossa fé. Quando a gente é verdadeiramente grato pelas coisas que nós temos, é o nome mesmo. É o processo total de individuação, né? Ela tá nesse movimento mesmo e ela quer o seu olhar de encorajamento de que ela dá conta de ir para o mundo, né, gente? Que eu falo assim, a gente sabe que a criança vai para o mundo um dia, só que a gente não pensa que ela vai para o mundo com 2 anos, né? E a criança vai para o mundo com 2 anos, né? Que a gente perde o total controle, porque aí também entra escolinha e tudo, e aí as palavras já não são só as que ouvem dentro de casa, já tem as influências de fora, então é bem esse movimento. Então, o 10º, gente, é a gente ser grato e vivenciar a nossa fé. Para aquilo que a gente não pode controlar, a gente trabalha a nossa aceitação, a nossa entrega, a nossa confiança de que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, não adianta a gente se apegar e se paralisar naquilo que nós não temos controle. Mas nas situações, tem várias partes que nós podemos controlar e é nisso que nós precisamos de nos apegar e fazer o melhor que a gente consegue. Então, sejam gratos às coisas mais simples. E hoje a gente tem visto tanto isso, né? Qual que é a Lavínia esses dias falou assim, mãe, por que eu não posso dar um abraço na minha avó? É um abraço que eu quero. Olha que simplicidade, né? Assim, ser grato pelo abraço, ser grato pelo sol que nós que estamos encolhendo ali numa parte aqui de casa, apartamento, que pega um solzinho. Então, ser grato pelas mínimas coisas que nós temos e, às vezes, por não filtrar todos esses excessos, a gente não olha para aquilo que é realmente a essência. Então, o convite, né, desse isolamento é para a gente olhar para aquilo que é realmente importante, que sempre foi. E por algum motivo a gente aceitou as pressões do meio e fez isso aqui para fora, né? Então vamos retomar, né, nessa essência e aquilo que é importante. É isso, gente. Com isso a gente cria conexão assim extrema com os nossos filhos, com o nosso marido e com quem a gente quiser se conectar, né? Com relações que são positivas. A gente tem que aproveitar esse momento
né? Que, tipo, tá muito difícil para tudo e olhar para dentro, né? E nos conseguir encontrar, né? Nos encontrar e também saber como repassar isso aos nossos familiares de forma positiva, Sim, né? exatamente. Positividade sempre, gente. Sempre. É isso Marcela, aí. que aula, viu? Eu não tenho filho, não, mas eu fiquei imaginando aqui que realmente são Gostoso. coisas simples, Sim. mas que às vezes é tão fácil de pecar, não é? Uhum. A correria do dia a dia pode Sim. contribuir com isso. É. Então, assim, é muito fácil de errar, né? Querer acertar, mas é muito fácil de errar. E tudo bem se errar, e aí se errar, nós vamos tentar mais uma vez, né? E aí, gente, o nosso processo é esse. Eu falo assim, às vezes a gente dá 3 passos para frente, 5 passos para trás, e vai mais 2 para frente, mais 3 para trás. E aquele dia que eu falo assim, nossa senhora, a gente estava tudo indo bem, eu fiz minha meditação, eu fiz isso, e aí a gente vai lá e tá tudo bem, vamos tentar mais uma vez, né? Vamos tentar de novo, vamos dar conta do melhor que a gente consegue agora, né? E é isso que é importante. Teve uma pessoa que comentou aí, ó, tem uma história muito engraçada de uma priminha minha. Os pais dela deram um Natal um kit daquela bonequinha LOL. Ela veio me contar que ganhou, mas que não era o original. Perguntei como ela sabia. Aham. Ela falou que o YouTube tinha ensinado. Então, assim, às vezes dá valor nos momentos, né? E não naquilo que a gente tem, nas energias que nós podemos contribuir. Então, assim, é esse que é o chamado, né? Sem dúvida, o nosso chamado. Marcelo, eu queria muito te agradecer. Eu acho assim que todos os papais e as mamães aí que nos acompanharam, elas ficaram mais firmes e positivas, né, com esse ensinamento. Nós vamos conseguir preparar nossas crianças para poder passar por essa questão que a gente está Uhum, vivenciando de forma positiva, né? E isso é o que importa agora no momento, é isso, é cuidar das nossas crianças, cuidar de quem está sim, próximo da gente de forma positiva para que a gente possa amenizar todo esse conflito que a gente está vivendo e que está gerando essa insegurança, essa incerteza, sim, né? sim. Vamos viver o presente, né, Vamos. gente? Exatamente, Marcela, Nela. muito obrigada, viu, Obrigada a pela sua você. colaboração. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Obrigada a Foi de você extrema pelo importância. convite, pela confiança. Obrigada a todos que participaram, viu? Você vai Muito deixar obrigada, gravada, né? pessoal. Vou deixar gravada, E aí, quem viu? gostou, chama mais gente para assistir, para a gente criar essa corrente de energia positiva dentro das nossas Isso. casas, né? Para o bem. Com os nossos filhos, né? Isso. E é isso. Obrigada a Obrigada a todos, gente. você. Tenha todos uma boa noite. Boa Beijo. noite. Beijo.